Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Medcelcast. Meu nome é Renato Akira, um dos professores aqui de Clínica Médica da AFIA, e hoje vamos debater um tema extremamente pertinente para você aí que vai se formar, ou mesmo para você que já se formou. Vamos falar do mercado médico e da importância de se especializar. E para bater esse papo super descontraído comigo, eu tenho aqui a professora Lígia Lawande da Pediatria. E aí, Lígia? Olá, gente, tudo bem? Tudo bom aqui? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Lígia, eu sou gastroenterologista pediatra e sou professora de pediatria aqui da AFIA. E é um prazer falar sobre esse tema que os meus residentes perguntam toda hora, meus residentes da pediatria geral. E é uma dúvida que eu sei de todos vocês. Então, vamos lá. Perfeito. Antes disso aqui, né, vamos falar dos nossos patrocinadores, né, falar dessa camiseta super tecnológica. Brincadeira. Vamos começar aqui, hein? Então, Lígia, eu acho que não tem como ser diferente, né? Temos um censo médico que saiu no ano passado, com várias informações sobre os médicos, né? Tanto quanto ganham, quanto são, homens, mulheres, não é? As vagas de residência. Isso nos traz um panorama um pouquinho sombrio pros próximos anos, e aí que a gente puxa a sardinha para a importância da especialização, né? Exatamente, né? Então, assim, quando você me mostrou esses dados, que eu sinceramente, eu nem conhecia direito esses dados, eu não estava familiarizada, eu fiquei extremamente assustada. E olha que eu já sou velha de guerra aqui, né? Eu me formei em 2007, então eu já tenho bastante tempo de carreira médica, mas eu ainda pretendo trabalhar muito, porque afinal de contas está cada vez mais difícil de se aposentar, né? Então, o panorama para o médico novo recém-formado é bastante assustador. Eu, sinceramente, fiquei bastante assustada com isso, porque a quantidade de empregos e vagas, enfim, a gente vai ficar cada vez menos valorizado. E aí vem a grande importância de você se destacar como profissional, né? Não tem como você ser mais um médico generalista no meio da multidão. Então, você tem que ter uma residência, não tem como não ter uma residência. E depois que você faz uma residência geral, eu ainda acho que você tem que ter uma subespecialização, né, Akira? Eu acho que esse é o panorama. Seria o cenário ideal. Seria todos, o ideal, né? Pra você não ser mais um no meio da multidão. Perfeito. E você falou aí, né? Você se formou em 2007, eu me formei em 2013. E na época que a gente se formou, eu acho que é um cenário totalmente diferente de quem tá se formando agora vai encarar. Porque pelo menos no meu caso, chegando próximo da formatura, próximo de tirar o CRM, já choviam oportunidades, né? Você não quer dar um plantão aqui, ó, medicina do trabalho. Você não quer ficar aqui, sei lá, pode ser num clube. Exatamente. Né? Hoje em dia, imagino que... Como é que era no seu tempo? No meu tempo era exatamente assim. Não, antes de formar, eu já tinha... Antes de ter meu CRM, eu já tava com vaga de emprego em ambulância, em festa. E aí, como eu fiz residência de pediatria, eu não queria trabalhar muito com clínica médica, obviamente. E logo depois, sei lá, 4 meses depois da minha residência, eu comecei pelo estágio do pronto-socorro, justamente para pegar a mão de pronto-socorro, de emergência e tal. Logo nos primeiros 4 meses eu já tava trabalhando. Então, pra gente era muito mais... Eu acho que era muito mais fácil. Eu vejo os meus residentes... Mas aqui a gente tá falando também de uma bolha, sim, né? Que eu tô falando agora isso também. Dos meus residentes. Os caras já estão na residência. Eles conseguem bons empregos, porque eles estão na residência, né? Perfeito. Mas eu acho que hoje em dia, pro médico generalista que se forma... As coisas estão... Os salários estão bem piores, né? As ofertas de emprego não tão boas. Então, as coisas estão preocupantes. E acaba sobrando aquele serviço que é o mais, entre aspas, mais chatinho. É mais longe, né? É um serviço, às vezes, com menos recursos, com uma demanda gigantesca. Então, às vezes, mesmo pra quem já tem alguma especialidade geral, já é um pouquinho difícil. Imagina pra quem tá nesse mundão aberto, né? Me formei, né? Entre aspas, sou um interno com carimbo na mão, vou desbravar o mundo, né? Exato. Mas assim que eu me formei na pediatria geral, meus primeiros empregos foram, os primeiros empregos com carteira assinada. Eu fiz um concurso público para Guarulhos, então eu trabalhei durante 10 anos em Guarulhos. Trabalhava também em Itapevi, que era outro concurso público, mas eu tive que largar um dos dois. E então, assim, trabalhar longe... Isso é uma realidade de quem mora aqui em São Paulo, né? Não sei nas outras cidades do Brasil, mas trabalhar perto de casa é cada vez mais um desejo e um mérito muito grande. Hoje, eu só trabalho perto da minha casa. Perfeito. Depois de tudo que eu construí. Então, isso é uma construção que levou tempo, para não ser, de novo, mais um na multidão. Ótimo. E trazendo um pouquinho os dados da demografia, exatamente nesse ano que estamos, 2024, o número de médicas ultrapassa
o número de médicos. Então é uma tendência esperada, mas que parece que pela projeção deles, esse ano já o jogo vira completamente, né? Temos outros dados, né, mais ou menos que 40 mil médicos formando. 40 mil. 40 mil médicos, né? A tendência é aumentar com a abertura das novas vagas, né? E, obviamente, os serviços de residência, os grandes hospitais continuam os mesmos, Não né? tem lugar pra tudo isso, gente? Sim, temos vários cursos abrindo e não tem vários santas casas, HCs abrindo, né? Então, eu imagino que... imagino não, né? Quase uma certeza que essa disputa pelas principais vagas de residência médica, de especialização, imagino que vai ficar cada vez mais, né? Um jogo pegado, porque isso é o que diferencia, como você falou, seus residentes, por serem já da Santa Casa, eles já têm um mercado já muito maior, não é? Sim, na residência você, além de, claro, se aprimorar naquilo que você escolheu, você conhece um monte de gente. O network. É o networking, aquele chefe que olha você trabalhando, vê que você trabalha tudo direitinho, fala, você não quer trabalhar lá no meu hospital? Né? Ou você não quer trabalhar na minha clínica? Então isso já ajuda muito, isso é fundamental. E... A quantidade de vagas de residência não aumentou, meu Deus do céu. O que esse bando de médico generalista vai ficar fazendo, batendo cabeça por aí? Sim. O que vai acontecer? Perfeito. Nossa, que desespero. Realmente, né? E trazendo outros dados aqui, pelo esse censo, né? Hoje em dia temos 800 instituições, mais ou menos, que oferecem cursos de residência médica. Isso Brasil que você tá falando. Brasil. Né? 800. Mais de 40 mil vagas. E dessas 40 mil vagas, um pouquinho mais de 40 mil, 41 mil, tá? Mas quase metade está no Sudeste. Então é tudo muito concentrado na região Sudeste. E pegando esse número de 40 mil médicos se formando todos os anos, a conta não fecha. Porque não é todo mundo que vai querer fazer homeopatia, né? Medicina de tráfego, né? Patologia. Então a briga realmente tá grande, né? Pois é. Nossa, quantas vagas de residência a gente tem no Brasil? Eu tenho aqui, ó, 41.853 vagas. Mas são 40 mil que se formam? Aí... então meio que equipara, né? Se são 40 mil médicos que se formam e 40 mil vagas de residência, tá dando um valor... mais ou menos. Se for ver que as especialidades mais procuradas... aí já temos outro problema. Então, né? Porque devem existir vagas que não são ocupadas ou porque o serviço não é tão bem quisto. Sim, com certeza. Ou porque a área da especialização não é muito, né? Sim. Por exemplo, tem um colega que tá fazendo patologia, mas... eu tenho quase certeza que muitos desses serviços nem completam as vagas, imagino eu. Pois é, né? Com certeza. Ainda mais patologia com a inteligência artificial, acho que não é uma área que o pessoal tá querendo ir muito, né? Perfeito, com medo perfeito. deste lado. Perfeito. Mas vamos lá, imagina assim, eu e você, a gente se forma, ou se formou em 2023, ou nos formaremos em 2024. Sim. Pensando no cenário atual, onde que daria pra trabalhar? Pois é, gente, que complicado, né? Você se formou agora, acabou, tá médico generalista, não fez residência nenhuma, não fez nada. Só lembrar, né? Médico generalista é aquele que se formou e não fez nada. O clínico geral, na teoria, é quem fez clínica médica. Exato. Então existe uma confusão de termos, né? Mas então você se formou médico generalista, olá mundo. Sim. Eu acho que você vai começar numa UBS, num PA. Perfeito. Num pronto-socorro, mas morrendo de medo de dar tudo errado. Porque sem ter uma especialização, gente, é complicado. Perfeito. Médico de festa, igual a gente fazia quando a gente se formou, que é só dar um pontinho ali no bêbado que tá precisando de uma sutura. Dar uma glicose, abrir um soro, né? Coisas mais simples, entre aspas. Isso, né? Coisas mais simples. Talvez. Mas é isso, o cara vai ficar fazando isso. Então é um cenário complicado, né? Porque temos a insegurança da formação e o normal pra todos é querer dar o seu plantãozinho. Porque é a maneira mais bem remunerada, né? Todos têm esse sonho, né? Vou me formar, vou dar tantos plantões, vou ganhar tanto. Mas existe a questão da insegurança, né? Tanto da pessoa quanto a própria insegurança técnica. Porque com certeza. Não tem... Eu imagino que são poucos as pessoas que se formam sabendo tudo, tendo segurança de todas as condutas, né? Imagina. Tanto a parte técnica da doença quanto lidar com o paciente, com as demais situações. Não, isso é um absurdo. Eu me formei, assim, eu ia dar plantão morrendo de medo. Sim. Com um livro, Isso. tratado de pediatria do meu lado, tratado de pediatria não, de clínica, nos casos desses plantões malucos aí, morrendo de medo. Perfeito. Então eu imagino que pro recém-formado, realmente as opções, né? É dar aquele plantãozinho pela disputa
você vai ter que acabar indo mais para serviços, né, menos quistos pela população médica. Pode surgir, às vezes, medicina do trabalho, mas é algo que não remunera tão bem, né? Tem esses plantõezinhos, mas é algo muito específico, né? Você pega esses shows, jogos de futebol, eventos, em relação a 40 mil médicos... Não vai dar. É nada, né? Então, a importância da especialização, não é? E é óbvio, né? Que todos, né, somos filhos de Deus, né? Quer parar um aninho, pô... Trabalhar, ganhar aquele dinheiro, né? Ajudar a família, às vezes, né? Às vezes tem um FIES que vai aparecer pra você já começar a poder pagar mensalmente, né? Eu pago meu FIES até hoje, né? Mensalmente, né? Então é justo querer parar por um ano, né? Às vezes um pouquinho mais, né? Mas tem toda essa questão, né, da insegurança e dos locais de trabalho que são possíveis. Porque a pessoa pode ter o melhor network do mundo, né? É filho de dono de não sei o quê. Sim. Não vai conseguir trabalhar num grande serviço se não tiver o know-how, tanto técnico, né, quanto a experiência mesmo, né? Exato. E o grande serviço exige que você tenha essa qualificação. Eles não vão contratar qualquer um para trabalhar num grande hospital. Então, você tem que ter esse preparo. E é isso, né? Se você não tem o preparo adequado, você vai ter um emprego que não vai ser tão bom. Vai ser lá longe, você vai passar muito perrengue, e você sabe disso, né? Eu tenho colegas que já fizeram plantões absurdos, onde eles tinham que cobrir sala de parto, tinham que cobrir UTI neonatal, tinham que cobrir pronto-socorro, adulto, pediátrico, de tudo, porque era a única pessoa no hospital. Isso não é... Gente, o que é isso? Pra você perder o CRM é assim, tô fora. Ainda mais com toda a modernidade, né, de rede social, né? Às vezes você pode estar trabalhando o melhor possível, mas tem alguém insatisfeito com a demora que acontece, né? E imagina as repercussões que isso podem dar, né? E você fazendo o seu trabalho, mas, né, isso realmente pode acontecer. Então, realmente, né, concluímos aqui que a especialização, né, de preferência residência médica é o melhor caminho, né, para construir uma vida confortável, porque me dói no coração passar em alguns serviços, né, e ver um senhorzinho, né, uma idosinha dando plantão, assim, plantão imagina. De porta de emergência, né, de noite, né. É uma vida complicada, né? É óbvio que, comparada à população, né, o médico ganha substancialmente melhor, mas, né, ver senhores, sabe, cabelinha branco, sabe, você vê o cansaço no rosto, né, e possivelmente, né, talvez, né, um médico, uma médica que acabou não se especializando, né, e a realidade muda. E ele continua, né? Não me especializei, sempre fui aquele médico que existia antigamente, né? Aquele que fazia tudo, mas que para hoje em dia acaba não mas tendo, sempre tem aquele né, doido que gosta da porta, né? Ah, sim. Sempre tem não, né? aquele... Que a vida dele é o plantão, né? A vida dele é o plantão, Perfeito. Sempre tem esse daí. Perfeito. Mas realmente, se o cara não... Se for opção sua dar plantão, beleza. Já te encaminho para um bom psiquiatra também. Mas enfim, se for opção sua dar plantão, vai, se joga. Você gosta de emergência, é seu perfil, acabou. Agora tem gente que não tem opção, não tem pra onde correr, né? E esse que é o grande problema. Eu fico realmente com o coração partido. Poxa, a pessoa não tem opção. Você fez aí 6 anos de faculdade de medicina pra, né, não fazer mais nada de especialização. Então é complicado. Às vezes as pessoas têm medo de fazer especialização porque vão ficar sem ganhar dinheiro durante 2, 3 anos. Cara, você passou 6 anos sem ganhar dinheiro. Tá fazendo faculdade, né, de medicina. Você pode aguentar mais 3, ainda dá pra dar um plantãozinho ali, outro acolá. Não deixa de fazer especialização. É muito importante na sua vida. Sim, é uma etapa difícil, mas necessária. Completamente. Tanto para formar o médico ou a médica na parte técnica, quanto o ser humano mesmo. Lidar com N situações, com N tipo de pacientes, com Y tipo de médicos, de preceptores, né? Aguentar a pressão. Acho que isso para a vida agrega Exatamente. muito. Você vai ter chefes, né? Aguentar os chefes, os diferentes chefes com diferentes perfis, os colegas. Isso que você falou é super importante, né? O jeito que você vai lidar com pessoas, isso é muito importante. Ótimo. Então, dando sequência aqui no nosso papo, indo para essa parte de especialista, né? Lígia, as vantagens de ser uma médica especialista no seu caso? Olha, primeiro a vantagem de ser pediatra, né? Que já é a primeira especialização. Eu acho que você tem, claro, você vai ter uma visão completamente diferente. Você vai agora só atender criança, né? E dentro da pediatria tem várias coisas que você pode fazer. Você pode trabalhar em UBS, pode trabalhar numa emergência, pode trabalhar com puericultura, com
enfim, várias áreas dentro da pediatria. Se você não gosta de criança doente, vai fazer puericultura. Se você gosta de criança doente, vai fazer, então, alguma coisa ambulatorial ou, então, pronto-socorro, etc. Então, isso já te dá um olhar muito bom. Você vai ter bons empregos, especialmente se você fez uma especialização num lugar bom, onde você vai ter um networking legal, você vai conhecer pessoas legais, você vai estar com o emprego garantido. Agora, se o seu desejo é ir além, né? Aí eu recomendo de verdade, todo mundo que faz pediatria, fazer uma subespecialização. Acredito que você na clínica médica mesmo... Não tem um clínico só, né? Tem gente que para depois da clínica médica? Eu tive um colega que fez R3 de clínica médica, mas é porque ele tava indeciso. Depois ele fez oncologia. E ele acabou fazendo alguma coisa. Mas pra ele ver, essa aqui é minha praia, eu vou pra cá. Tá. Mas hoje em dia é difícil, até pros pacientes, né? Que você tá procurando o quê? Um clínico. Não tem mais Ninguém pede não um tem, né? Né? Coisas da sociedade atual mesmo. Pois né? é. E se especializando, é provável, né, que a sua hora, pensando em valor por hora, aumente, né? Com certeza. Isso não tem como ser diferente, né? Trazendo os dados desse censo também, em 2020, comparado aos outros anos, tá, desse censo, foi a primeira vez que a renda médica caiu. Então, comparado a 2012, né, que foi, acho que o primeiro ano que eles começaram a ver isso aí, em 2020, né, foi o primeiro ano que... E faz sentido, porque com mais médicos, né, se formando, 40 mil, né, em breve teremos muito mais médicos que isso, né, quase 600 mil médicos já temos em 2024, 600 mil médicos ativos Sim. no Brasil. Né? E os serviços são os mesmos, a população, imagina, não cresça desse montante, né? Não tem postinho abrindo aí esses montes, né? Hospitais, escola, então imagino que seja algo esperado mercadologicamente, né? Tem mais pessoas para trabalhar, os empregos são os mesmos. Pois é. E essa história de todo mundo estar concentrado aqui no Sudeste também, né? Então, quando a gente fala de especialização em pediatria, por exemplo, aqui em São Paulo tem 1 milhão de gastro, não sei, 1 milhão não, mas exagero. Mas tem um monte de gastropediatra, né? Tem um monte de cardiologista. Se eu chacoalhar uma árvore aqui na frente, cai em 12 cardiologistas. Exatamente. Né? Agora, se eu for para alguma outra cidade, se eu for para Florianópolis, que é uma cidade enorme, já vai ter muito menos. Né? Então, depende muito de onde você tá. É que a gente tem rabo preso com São Paulo, né? Mas, nossa, a oportunidade que eu tivesse, eu sairia daqui. Mas, hoje em dia, se você faz uma subespecialização e vai para fora de um grande centro, cara, tá feito na vida, né? Perfeito, né? Indo para uma cidade com a mínima estrutura necessária, claro. Né? Dá para ir para o norte, né? Dá para ir para, sei lá, para Belém, né? Ir para morar em Palmas, né? Morar em Sinop. E a gente tá falando de cidades grandes, né? De capitais. Você não precisa se esconder no meio do mato, mas morando numa cidade que tenha um suporte pra você ter uma vida boa também, porque ninguém merece, né? Pra ir num cinema, ir num restaurante e tal, ter uma qualidade de vida. Gente, a vida fica maravilhosa. Eu sei disso porque meus residentes, né? Eu sou preceptora da residência de pediatria geral e de gastropediatria, lá da Santa Casa. E o que eu sei dos meus residentes que foram embora, tá todo mundo maravilhoso. Estão voando, né? Estão voando, eles estão muito bem, né? E, cara, e eles não pararam, né? Depois que eles fizeram gastropediatria, tem residente meu que foi fazer especialização em motilidade. Então, manometria, pH-metria, esses exames. Então, plenos. Perfeito. Sem nunca mais ser dado um plantão na vida. Perfeito, né? Eu imagino que pra maioria, a imensa maioria dos médicos, plantão é algo que, se fosse possível, ninguém daria, né? Porque existe todo o estresse, né? Mesmo, eu não digo só em serviços públicos, em serviços particulares, é uma fila de espera, às vezes, de 4, 5 horas, né? No inverno, às vezes, né? Ou no verão, tá vindo a dengue aí, né? Então, não imagine que, só porque eu vou trabalhar num hospital particular, né? Vai ser um plantão mais leve, pelo contrário. Né? Porque indo pro mundo particular, talvez quem tá se formando ainda não tem essa noção, às vezes, lidar com os pacientes gera tanto trabalho quanto só com a doença, né? Isso toda a parte burocrática, né? Então... Não, é complicado. Eu acho que esse é o maior sonho de todo mundo, né? Parar de dar plantão. Pelo menos era o meu, acho que era o seu também. Sim. Eu consegui parar de dar plantão efetivamente em 2021. De lá pra cá, nunca dei mais. Mas se um dia eu precisar voltar a dar plantão, pessoal, né? Sim. A gente dá, tal, mas se Deus quiser, não vou precisar. Sim, né? Perfeito, né? Muito bem. Então, falamos um pouquinho da pediatria,
não é? Dá pra fazer, então, hoje em dia, 3 anos, tem um tempinho já que mudou. Aumentou. Né? Eu não sei se em razão disso, o número diminuiu muito. Você sente isso? Os residentes diminuiu pra caramba, em razão disso. O pessoal chega no 3º ano de pediatria e fala, eu não quero fazer mais nada, eu estou de saco cheio, eu quero descansar, chega de estudar. Ainda mais uma residência puxada, que nem a da Santa Casa. E aí eles param, começam a trabalhar. E eu sempre falo pra eles, você quer tirar 1 ano sabático, 2 pra trabalhar? Beleza. Mas não deixa isso estender. Porque senão você não vai fazer mais nada. Perfeito. E esse é um risco que eles correm. Porque muitos pararam. Alguns estão voltando. Agora eles estão voltando. Então esse ano... agora, né, 2023 para 2024, aumentou bastante a relação candidato-vaga. Eu acho que a galera deu uma descansada. A galera que começou a fazer a residência de 3 anos, tirou o ano sabático deles e agora eles estão voltando, porque a concorrência aumentou muito esse ano. Perfeito. Até nesse sentido, a gente brincou aqui, né? É justo você se formar e querer ter 1 ano pra ganhar um dinheirinho. Sim. É justo. Só que às vezes se você para 1 ano, aí você para 2, você fala, eu vou ficar mais 1, depois eu faço residência, você não faz. Não faz, você não volta. E acaba a sua energia, porque a gente vai envelhecer, não tem como, né? O meu pique de hoje em dia com 34 anos não é o mesmo que quando eu entrei na Santa Casa, que eu tinha 23. Imagina. Não é? Eu com 42 hoje não consigo fazer, imagina, eu fazia plantão dia sim, dia também. Não tinha pós-plantão, às vezes. Isso, não tinha pós-plantão. Hoje, se eu durmo depois das 11, eu acordo completamente desnorteado. Perfeito. Então, é importante não perder esse timing, né? Se formou, quer ganhar seu dinheirinho, vou ficar no postinho aqui. Às vezes até dá pra ganhar aquele 10% numa prova mais difícil, Sim. né? Que ajuda, mas não recomendo parar por muitos anos, porque você não faz. Eu tenho casos muito próximos que são exatamente assim. A pessoa se forma, fala, não, eu vou fazer tal coisa. Passa 1, passa 2, a pessoa começa a ganhar até um dinheirinho razoável, dando seus plantõezinhos, não é? E aí ela perde o interesse em fazer. E qual que é o problema disso, né? Dando plantão, seu dia não vai ter 92 horas, sim, vai ter 24. Uhum. Então o que você vai ganhar, mesmo dando muito plantão, não vai ter uma... Você pode ter 25 anos ou 95 anos. É a mesma coisa. Pois é. Né? Hoje um plantão, e isso é muito perigoso, né? Porque você começa a dar plantão, hoje, tá? Com a quantidade de relação médica que a gente tem, um plantão de pediatria, eu tava falando isso até hoje com meus residentes hoje de manhã, porque eu queria saber, justamente para conversar aqui. Um plantão de residência de 12... Um plantão de residência, não. Um plantão de pediatria de 12 horas tá dando mais ou menos R$ 1.600 aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. R$ 1.600 por 12 horas durante o dia. À noite, R$ 100 a mais. Então, 1.700. Que é um valor legal. Sim. Se você começa a fazer... Se você pensar em fazer 4 plantões por semana, vai te dar... você que é bom de matemática, 1.600 vezes 4? R$ 6.400. R$ 6.400 por semana, dando 4 plantões. Somando isso no mês, é uma grana ótima, né? Trabalhando 12 horas por dia. Então, você entra às 7 da manhã, sai às 7 da noite. Estresse, grita, aquele... Onde você vai usar esse dinheiro que você ganhou? Sim. Que horas, né? O que você vai fazer? Que horas você vai cuidar de você? Então, essa grana é muito sedutora, é muito maravilhosa. Mas cuidado, porque esse valor de plantão que ela me falou é menos do que o que eu ganhava quando eu dava plantão em 2020. Ou seja, o valor do plantão não está aumentando. Isso é um indicativo importante que a gente tem que levar em consideração. Segundo, você perde seu dia inteiro trabalhando. Só vai trabalhar? Vai vir para trabalhar? Sim. Para quê? Né? Então, os valores não estão sendo reajustados. O tempo de trabalho, a carga de trabalho é um absurdo. Vale a pena? Né? Até quando? E aí, quando você percebe que você passou muito tempo trabalhando, que você poderia estar fazendo uma especialização, já vai ser tarde Qualificando demais. a sua mão de obra. Né? Qualificando a sua hora. Sim. Já pode estar tarde demais, né? Perfeito. Né? Então, são coisas que a gente às vezes aprende só depois, né? Porque lembro que na Santa Casa eu comecei a fazer residência em 2014. A bolsa naquela época eu acho que era uns 2.800, né? Aumentou um Nossa, a minha era pouquinho 1.400 quando eu fiz. Né? Tinha dobrado já. Hoje em dia acho que tá bruto 4 e alguma coisa bruto, né? Depois tem... Aumentou pouco, então. Né? Né? Aumenta 10 anos. muito pouco, né? É uma carga horária grande.
E aí, sempre que surge um plantão, às vezes, mesmo durante a residência, é um valor razoável. Mas aí entra naquele ponto, né? Eu estou na residência, ganho minha bolsa. Se você, às vezes, mora num centro grande em que o custo de vida é alto, não dá, às vezes, pra pagar tudo, então você vai ter que dar seu plantãozinho. Só que eu tinha muitos colegas também que davam tanto plantão que eles não aproveitavam a residência. Exato. E aí, né? Você vai chegar um zumbi na residência? Sim. Vai fazer tudo errado. Não dá, tem que tomar esse cuidado. Eu fui essa pessoa, porque no final do meu último ano de residência, eu tava me preparando pra casar. Então eu comecei a dar plantão pra caramba. Chegava uma hora que na residência eu não conseguia olhar pro paciente, eu tava odiando a pediatria. Minha chefe me puxou de canto e falou, Lígia, você vai parar agora de dar plantão, 1 mês, pra você gostar da pediatria, gostar da vida. E foi o que eu fiz, porque eu não tava conseguindo aproveitar nada. Aí a vida entrou no eixo e tal, mas quando a gente tá nessa fissura, porque precisa ganhar dinheiro, porque passou... Médicos se formam muito tarde, né? A gente começa a trabalhar muito tarde. Enquanto os nossos colegas advogados já estão ganhando dinheiro há muito tempo, a gente tá lá na batalha. Então é uma grande vontade nossa trabalhar. Mas a gente tem que ter esse pensamento que hoje, o que você ganha num plantão de 12 horas, você pode ganhar com 3 horas de consulta. Perfeito. Né? Então tem que focar no seu objetivo. Imagina, tu ganhar 3... Você prefere trabalhar 12 horas ou 3 horas pra ganhar a mesma coisa? Perfeito. É tempo de vida, né? Analisando no fim, não é? Então, é tudo muito interessante, porque existe uma armadilha de pensamento do médico em relação às outras especialidades, né? Você pode pegar um publicitário, um jornalista, um advogado, um engenheiro se formou, ele não ganha tanto. Talvez ele passe a ganhar mais depois que ele, né, ganha um know-how, uma experiência maior. O médico, se for ver de maneira inicial, ele pode ganhar o seu dinheirinho, mas isso não aumenta. Não aumenta, né? Porque, é isso aí. Né, só se você conseguir ter uma máquina do tempo, né? Porque o dia de todos, né, tem 24 horas e o tempo é o nosso bem mais precioso. Né, avaliando por todos os sentidos. Então, é um cenário para se pensar, né? Então, para os nossos aluninhos, para nossas aluninhas, né? Para quem porventura está assistindo esse podcast, né? De alguma outra maneira, algum corte, é justo querer ganhar seu dinheirinho, mas não esqueçam da especialização, que é o que vai qualificar a sua mão de obra. Com isso, você vai trabalhar, entre aspas, menos, ganhando mais e tendo uma vida muito, muito mais feliz, né? Com certeza, sua hora vai aumentar. Sim. Uma hora vai passar a ser 600, 800 reais. E não sei quanto que é uma hora num plantão de 12 horas, quanto que equivale? 100 e poucos reais, sei lá. Aqui em São Paulo, 130, 150, 160, por aí. Né? Então, galera, esse foi mais um MedCellCast, trazendo aqui uma temática que eu imagino que seja do interesse de todos vocês. Deixa aí o seu feedback, tá? Opções de temas. Eu quero que fale sobre tal especialidade, como que é o mercado, não é? Eu tô pensando em fazer medicina de emergência, né? Eu quero fazer cirurgia. Como é que tá? Eu posso ser só clínico? Mande aí as suas sugestões de temas que montaremos aqui com o maior carinho pra vocês, MedCellCasts a rodo aqui, pra ajudar vocês nesse momento tão importante, né? Em breve, ou já não estão, com um carimbinho na mão, brilhando aí na vida de vocês, beleza? Senhoras e senhores, espero que vocês aí tenham gostado, tá bom? Deixe seu feedback, um abraço e até o próximo podcast. Tchau, tchau.